Os selos da revelação estão começando a ser abertos. 8 de abril é o primeiro sinal. Ao longo das eras, a humanidade tem sido fascinada pelo céu, com muitas religiões até ancorando suas crenças em fenômenos celestiais. Quando olhamos para cima, somos recebidos pela vasta extensão dos céus, uma tela de tirar o fôlego que se estende além da nossa visão, pontilhada com mundos e planetas orbitando a velocidades incríveis, alguns a anos-luz de distância. Essa jornada pelos céus é interminável, revelando constantemente mais estrelas, planetas e galáxias. No coração dessa imensidão infinita, há um Criador supervisionando tudo, orquestrando a dança cósmica de acordo com as Escrituras, como o que o profeta Isaías testemunhou no ano em que o rei Uzias morreu. Tudo no universo gira e se move em harmonia ao redor de um trono divino. Tudo, em todos os lugares, é controlado a partir desta posição. Essa autoridade divina é sublinhada pela promessa de que Deus fornecerá sinais celestiais, anunciando a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Surge a questão: podemos confiar nesses sinais celestiais como avisos do retorno de Cristo? Entre os cristãos, há um espectro de atitudes em relação a esses sinais, com alguns expressando ceticismo devido a preocupações sobre possíveis laços com o ocultismo, dado o envolvimento de estrelas e da lua. Essa cautela pode levar alguns a descartar prematuramente qualquer discussão celestial, ignorando assim verdades profundas, a saber, que Deus atribui grande significado ao que observamos nos céus. Podemos ir tão longe a ponto de dizer que os céus são o outdoor de Deus para o mundo. Deus usou seu outdoor, os céus, no passado e até mesmo agora, neste exato dia. Por exemplo, Gênesis 1, versos 14 ao 16, então Deus disse: haja luz no firmamento dos céus para separar o dia da noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos, e sejam eles para luz no firmamento dos céus para iluminar a terra. E assim foi. Então Deus fez 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Ele também fez as estrelas. Nossas estações são baseadas nos sinais que Deus nos deu nesta passagem das Escrituras. Deus usou os céus para guiar as pessoas. Os filhos de Israel foram guiados através dos céus. Êxodo 13, verso 21. E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem para guiá-los pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para lhes dar luz, para irem de dia e de noite. No nascimento de Jesus, vemos Mateus 2, versículo 2, dizendo: onde está aquele que nasceu Rei dos Judeus? Pois vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Levando a segunda vinda de Jesus, Deus nos dará sinais de sua vinda no céu. Ele avisará o mundo do segundo advento usando os céus. Quando nosso Senhor Jesus fala sobre 10 sinais do segundo advento em Lucas capítulo 21, ele menciona algo no versículo 11 ao qual quero que prestemos atenção especial. Lucas 21, verso 11. E haverá grandes terremotos em diversos lugares, e fomes e pestilências, e coisas espantosas e grandes sinais haverá do céu. Essas são as palavras de Jesus, focando na última frase: e grandes sinais haverá do céu. Ignorar os sinais vindos do céu é ignorar as palavras de Jesus Cristo. E acredito que todos podemos concordar que nenhum de nós sabe mais do que ele. A internet e as redes sociais estão repletas de várias formas de conteúdo, incluindo artigos e vídeos focados no próximo eclipse solar em 8 de abril. Em 8 de abril de 2024, a América do Norte testemunhará um eclipse solar total, marcando um evento celestial significativo desde o eclipse do Anel de Fogo, observado em outubro de 2023. Durante este eclipse total, a Lua se alinhará perfeitamente entre a Terra e o Sol, lançando uma sombra que escurece o dia. O caminho da totalidade, um trecho de cerca de 115 milhas de largura,
atravessará o México, 15 estados dos Estados Unidos e partes do Canadá, permitindo que os observadores dentro desta faixa estreita experimentem a Lua obscurecendo completamente o Sol, enquanto as regiões inteiras da América do Norte e Central observarão um eclipse parcial. A totalidade, onde a Lua bloqueia completamente o disco solar, revelando a deslumbrante coroa, será visível apenas dentro do caminho da totalidade. Esse caminho se estende de Kaloa, México, através dos Estados Unidos, chegando até Newfoundland, Canadá. É uma ocorrência única, onde o tamanho aparente da Lua combina ou supera ligeiramente o do Sol, devido à sua proximidade orbital com a Terra em certos momentos. O fenômeno transforma o dia em noite por um breve período, semelhante ao eclipse total vivenciado em 21 de agosto de 2017, mas com efeito ainda mais dramático. A órbita elíptica da Lua significa que sua distância da Terra varia, influenciando seu tamanho aparente em nosso céu. Em 8 de abril, a Lua nova parecerá grande o suficiente para cobrir completamente o disco solar do ponto de vista daqueles situados no caminho da totalidade. Estendendo-se do Pacífico ao Atlântico, a magnitude deste eclipse, que mede a fração do diâmetro do Sol obscurecido pela Lua, garantindo uma cobertura completa do disco solar e uma vista de tirar o fôlego da corona para aqueles dentro do caminho designado. Este caminho tocará primeiro a terra em Mazatlán, México, depois continuará por Durango e Coahuila antes de entrar nos Estados Unidos pelo Texas e cruzar vários estados até chegar ao Canadá, envolvendo os observadores na escuridão inspiradora do totalidade. Muitos cristãos estão atribuindo significado especial ao próximo eclipse solar em 8 de abril, traçando paralelos com o memorável eclipse em 21 de agosto de 2017. Esse evento marcou o primeiro eclipse solar total visível do Pacífico ao Atlântico nos Estados Unidos em quase um século, apelidado de o Eclipse dos Sete Salens. Seu caminho de totalidade passou notavelmente por 7 cidades, chamadas Salem na América do Norte, criando uma trajetória de Salem, Oregon, a perto de Salem, Carolina do Sul. Passou por 7 cidades chamadas Salem nos seguintes estados: Oregon, Idaho, Wyoming, Nebraska, Kentucky e Carolina do Sul. Salem significa Pacífico ou Cidade da Paz. Assim, muitas pessoas acreditam que este eclipse poderia simbolizar o fim da paz porque passou por várias cidades chamadas Salem. Além disso, se você rastrear as trajetórias dos 2 eclipses, o de 2017 e o próximo em 8 de abril, eles se intersectam, formando aparentemente uma grande cruz sobre a América. Isso levou alguns a interpretá-lo como um sinal marcando o fim da Babilônia ou sua queda. Numerosas teorias e ideias sobre o significado desses eclipses abundam, especialmente em relação ao de 8 de abril. Alguns até foram tão longe a ponto de prever a segunda vinda de Cristo e o início da grande tribulação. Estamos, sem dúvida, vivendo no que muitos consideram os últimos tempos. Ainda assim, a Escritura nos diz que nenhum homem conhece o dia ou a hora de seu retorno. Há aqueles que tentaram vincular esses eclipses solares ao versículo Mateus 24, verso 29. Logo após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes dos céus serão abalados. Notavelmente, este versículo menciona: as estrelas cairão do céu, e durante o eclipse de 8 de abril, o cometa 12P/Pons-Brooks pode ser visível. Algumas pessoas argumentam que este cometa poderia ser um exemplo de as estrelas cairão do céu, como mencionado em Mateus 24, 29. O cometa tem recebido atenção significativa em março e abril deste ano. Durante o eclipse solar total de 8 de abril, o cometa Pons-Brooks parecerá se aproximar e depois passar abaixo de Júpiter, que atualmente é um dos planetas mais brilhantes no céu. Estranhamente, alguns apelidaram este cometa de Cometa do Diabo.
pois disse que aparenta ter 2 chifres. Embora Deus realmente use sinais celestiais, é importante não interpretar todo o evento como um sinal dos últimos tempos. A Bíblia claramente afirma em várias ocasiões que haverá sinais celestiais. No entanto, alguns foram tão longe a ponto de dizer que este eclipse solar introduzirá o anticristo. Pessoalmente, não acredito que este eclipse solar seja o mencionado nas Escrituras. Tenha cuidado quando as pessoas começam a definir datas ou cronogramas específicos para eventos do fim dos tempos. Ninguém tem conhecimento interno das datas da vinda do Senhor. Ao longo dos anos, não posso lhe dizer o número de pessoas que encontrei que afirmaram saber quem é o anticristo, usando maneiras imaginativas de ligar diferentes pessoas ao número 666. E vez após vez, eles estavam errados. Pessoas ao longo dos anos previram as datas da segunda vinda de Jesus, e vez após vez, elas estavam erradas. É verdade que estamos vivendo no fim dos dias. É verdade que o começo das dores começou. No entanto, mantenha-se longe de pessoas que tentam escolher e definir datas exatas. Permita que isso seja um aviso ao corpo de Cristo. Não entremos no negócio de estabelecer datas para o retorno de Jesus. A respeito da sua vinda, Jesus disse em Mateus 24, verso 36, "Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, mas somente meu Pai." Nos últimos 2000 anos, todos os anos, quase sem falha, um pastor em algum lugar, ou um profeta em algum lugar, previu o dia específico em que o fim viria e Jesus retornaria. Não, e eu repito, não entre no negócio de definir datas para o retorno do Senhor. O retorno do Senhor está acima do seu pagamento e do meu pagamento. Você está entrando em um território perigoso quando começa a definir datas exatas. Sim, de fato, podemos ver os sinais do fim dos tempos acontecendo ao nosso redor. Podemos ver os sinais naturais, espirituais, sociológicos, tecnológicos e políticos que todos nos apontam para o fato de que estamos vivendo nos últimos tempos. No entanto, isso não nos dá o direito de começar a definir datas. Podemos ver sinais espirituais do aumento do fim dos tempos, como o surgimento de mais e mais falsos mestres, igrejas da nova era, grupos cultistas, heresias, ocultismo, todos em ascensão. Além disso, podemos ver sinais sociais dos últimos dias, a imoralidade desenfreada na sociedade de hoje. A perversão é cada vez mais aceita. Mais e mais a imoralidade se tornou literalmente a base da sociedade. No entanto, sim, de fato, os sinais dos últimos tempos estão ao nosso redor. No entanto, não podemos definir datas. O mundo está mudando, a incerteza está no ar, as pessoas estão com medo. Existe uma nuvem de incerteza no mundo hoje. Há uma nuvem de medo no mundo porque às vezes parece que estamos à beira de um colapso econômico. Às vezes parece como se o mundo estivesse à beira do fim. Se você assistir às notícias por tempo suficiente, faz você sentir como se o mundo estivesse apenas em declínio. As notícias têm a capacidade de cobrir predominantemente histórias negativas. Abra as notícias e você verá que a inflação está subindo. Abra as notícias e você verá bancos centrais por todo o mundo aumentando as taxas de juros. Abra as notícias e você verá que há uma crise no custo de vida. Abra as notícias e você verá que atualmente estamos enfrentando uma grande queda no padrão de vida. As pessoas estão preocupadas. As pessoas têm medo do futuro, mas isso não significa que Jesus virá no próximo ano. Você ficaria surpreso com a quantidade de pessoas que previram o ano da vinda de Jesus e elas estavam erradas. Não ouça a previsão de ninguém, eles estão errados. Ninguém tem nenhuma informação privilegiada. Não importa se essa pessoa foi batizada tantas vezes que os sapos conhecem o número do seu seguro social. Ninguém tem nenhuma informação privilegiada. Mesmo se alguém diz que um anjo veio,
e lhes contou a data de sua vinda, eles estão errados. Isso aconteceu várias vezes. Pessoas ao longo dos anos previram as datas da segunda vinda de Jesus, e vez após vez, eles estavam errados. É verdade que estamos vivendo no fim dos dias. É verdade que o começo das dores começou. No entanto, mantenha-se longe de pessoas que tentam escolher e definir datas exatas. É evidente que vivemos tempos incertos e cheios de desafios. Porém, mais importante que prever datas ou temer o desconhecido é viver cada dia com propósito e fé. Que este momento seja um convite ao arrependimento, à reflexão e ao retorno para Deus. Não sabemos o dia nem a hora, mas podemos escolher, hoje, viver de maneira que reflita nosso amor e nossa fé. Que nos voltemos para Deus, com corações arrependidos, buscando sua orientação e paz em meio às tempestades da vida. Este é o tempo de buscar a Deus mais do que nunca, de reparar o que está quebrado e de cultivar amor e esperança em nossos corações. E hoje, se você está cansado de viver uma vida sem Cristo, quero lhe fazer um amoroso convite. Inicie uma nova vida apenas com uma pequena atitude que pode transformar sua vida para todo o sempre. Comente aqui embaixo: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Até a próxima.